Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do Planeteers Home Gathering, hoje com foco nos destinos turísticos sustentáveis. Com a crise económica e financeira a nível mundial, agora agravada pela pandemia, é cada vez mais urgente que as várias regiões do país adotem boas práticas de sustentabilidade. Tenho comigo em estúdio o Sérgio Ribeiro, cofundador da Planeteers Home Gathering. Sérgio, muito boa tarde. É cada vez mais urgente falar destes assuntos e há aqui também grandes desafios em mãos para as empresas do ramo turístico em todas as regiões do país. Sem dúvida, e até porque nós temos visto que o trabalho do turismo na economia e a relevância do turismo na economia tem sido preponderante nos últimos anos. Provavelmente desde a Expo, que nunca dependemos tanto de nós. Ou seja, e isto é um fator a ter em consideração e que as regiões cada vez mais têm tomado em conta. Isto é apenas uma das adaptações que temos tomado. Agora, para este programa, temos 3 regiões de Portugal que vivem desafios muito dispares e diferentes, até hoje, até este ano mesmo da pandemia, mas também muito reconhecidos pelo trabalho na sustentabilidade. Temos a região dos Açores, onde já é reconhecida por como potenciar a sua capital natural para o turismo, inclusive no final do ano passado ganhou o prémio de Destino Sustentável da Global Sustainable Tourism Council, é a primeira região do país a ganhar e o primeiro arquipélago do mundo a conseguir conquistar este prémio. Temos o Alentejo, que também em 2018 ganha o prémio Biosphere e que tem um desafio também muito grande no que toca a questões da água e das alterações climáticas no território e esta adaptação e esta resiliência que tem demonstrado. E também o Turismo Centro, que não só teve desafios como os que conhecemos, como é o caso dos incêndios, agora tem esta pandemia, mas é um exemplo excepcional de como é que a resiliência é a chave para os territórios e o trabalho destes setores são fundamentais para toda a economia e para todo o país. E Sérgio, vamos já começar desde logo com a região do Alentejo e por isso junta-se a nós via Skype Pedro Beato. Pedro, bem-vindo. O Pedro é técnico da entidade regional de turismo desta região, do Alentejo e Ribatejo. Começo por perguntar qual é o próximo passo para o Alentejo neste caminho para um desenvolvimento sustentável. Muito bem, uma boa tarde a todos e a todas. Enfim, nós o que temos feito na nossa região, do Alentejo e Ribatejo, tem sido aqui um trabalho ao longo dos últimos 5 anos. Desde 2015 iniciámos esta nossa demanda ligada à certificação Biosphere e, portanto, desde aí que começámos a trabalhar. E, portanto, já certificámos os restaurantes, os hotéis, estamos agora a certificar mais de 100 turismos rurais e no próximo ano vamos iniciar a nossa demanda pela animação turística, que são serviços fundamentais para o nosso território. E isso diz bem, porque nós também, com esta situação da pandemia, acabamos por acrescentar mais um pilar àquilo que nós entendemos são os pilares da sustentabilidade, para além dos fatores ambientais, económicos e socioculturais, também a perspectiva das medidas sanitárias que vieram para ficar. E o que lançámos foram guias de requisitos. Ainda ontem editámos a 2ª edição para toda a nossa cadeia de valor, para que as pessoas possam de facto trabalhar em conformidade, porque hoje esse veio para factificar as medidas sanitárias. E continuamos, de facto, a trabalhar naquilo que são estas medidas, porque entendemos que esta certificação, estarmos certificados, é ao fim e ao cabo um selo de garantia para quem nos visita, para quem quer estar connosco, a dizer que é aqui. É uma região, para além de ser uma região anti-Covid pelo próprio horizonte que tem, mas também é uma região que reconhece as preocupações ambientais, que reconhece o respeito, a consideração que tem que ter pelas pessoas que residem, por esta boa confluência com os turistas e os residentes, com a sua responsabilidade social. Portanto, são todos estes parâmetros que nós temos vindo a trabalhar com o nosso vasto parque de alojamentos, de restauração e agora também com as empresas de animação turística e confesso-vos, permitam-me dar aqui esta nota de orgulho perante a resposta
temos tido pelos nossos empresários é que os nossos empresários estão altamente capacitados e é por isso é que se envolvem desta forma, porque percebem a diferença do antes e depois e percebem a diferença que isto não são questões de futuro, são questões de presente, em que o mercado hoje olha para estas certificações, para estas evidências, mais do que até a própria certificação, do que ter um selo, esta constatação de ir ao terreno, de estar, sentir, fazer a experiência e perceber esta responsabilidade, que tem que ser uma responsabilidade de todos, de quem nos visita e de quem proporciona naturalmente a visita. Pedro, mas além dessa questão mais urgente e a curto prazo, aliás, esperemos que seja de curto prazo, que é a pandemia, há aqui outra questão que até já foi levantada pelo Sérgio, que o Alentejo é das regiões do país que mais vai sofrer com a seca e com as alterações climáticas e possivelmente a longo prazo até com a desertificação. Como é que conseguem garantir que ainda assim conseguem manter a sustentabilidade na região? Olha, uma das nossas preocupações é termos assento no Conselho Hidrográfico da região Alentejo. E nós temos, curiosamente até sou eu que acabo por estar presente nessas reuniões, dado aqui este alinhamento que nós temos nestes projetos da sustentabilidade, e são presenças fundamentais para darmos o nosso contributo, os nossos inputs daquilo que são também as referências que os nossos empresários também nos dão. E de facto, é uma matéria de preocupação, mas também é uma matéria que temos vindo a trabalhar com o Conselho Hidrográfico, onde tem a APA e outras entidades que tutelam essa área, e este trabalho da sustentabilidade que temos vindo a fazer é um trabalho de há 5 anos para cá, com esse foco de percebermos o contexto onde estamos. E no Alentejo, e não é em todo o Alentejo, mas há uma parte do Alentejo, mais no Baixo Alentejo, em que de facto se verifica questões da água, são questões bastante sensíveis para o consumo humano e também até para a própria agricultura, que é essa diversidade que enriquece o nosso Alentejo. Que nós estamos atentos e estamos a atuar e estamos a sensibilizar. E é por isso que continuamos nesta vertente das questões de sustentabilidade. A questão ambiental é um ponto fundamental. É um ponto em que todos temos de estar com esta consciência de que qualquer euro gasto num empreendimento turístico não é gasto, é um investimento para esse empreendimento, é um investimento para o mercado que visita e é um investimento para a região, porque a região tem que estar naturalmente atenta e todos os seus atores políticos, privados, têm que estar atenta como estão. Exemplo disso são as autarquias, os nossos parceiros diários que estão bastante atentos e também eles têm essas preocupações como nós, e este projeto da certificação do destino em boa hora veio há 5 anos esta parte e temos conseguido resultados muito significativos em relação a esses pontos, nomeadamente no que se refere ao próprio consumo da água. Pedro Beato, muito obrigada. Já voltaremos ao contacto consigo mais à frente neste programa, até porque agora temos também Pedro Machado a representar aqui a parte do turismo do centro. Pedro, bem-vindo. Há 3 anos, como há pouco o Sérgio disse, já sofreram as consequências devastadoras dos incêndios. Pouco tempo depois, junta-se uma pandemia. Como é que conseguem lidar com todos estes efeitos inesperados e estes desafios? Muito obrigado pelo convite. Saúdo o Sérgio, o Pedro e a Marta e naturalmente a nossa moderadora. Não têm sido tempos fáceis, quase que, por ironia, em 2020 comemorámos o aniversário dos Santos Mártires de Marrocos, aqui na Zona Centro, em Coimbra mais concretamente, e esta quase que parece ter sido uma região muito mártir nos últimos anos. Os incêndios, de 2017, com prejuízos enormes e sobretudo impactos ambientais muito fortes, como não podia deixar de ser. Mais de 56 municípios foram atingidos pelos grandes incêndios de junho, mais conhecido pelo de Trógon, e mais tarde, em outubro. Tivemos em 2018 o Leslie, e portanto aquele furacão que acabou por prejudicar, do ponto de vista até da infraestrutura hoteleira, muito mais do que os incêndios propriamente ditos. E no final de 19-20 temos agora esta pandemia. O tema da sustentabilidade é um tema que nos é caro, e não é apenas uma agenda, e provou ser. Já tínhamos trabalhado em conjunto com o Turismo de Portugal há uns anos esta parte, o Alentejo, os Açores, os colegas que estão distribuídos pelas 7 áreas regionais que compõem o nosso país,
E o tema da sustentabilidade previa, sobretudo, 3 grandes eixos. A sustentabilidade económica, e percebemos, e sublinho o que o Pedro disse, Beato, sobre as preocupações do ponto de vista empresarial, o chegarmos perto das empresas, o fazermos ações como desenvolvemos o Alentejo, o Centro e muitas outras regiões, por exemplo, com a Biosphere, em que nós, de alguma forma, capacitamos os nossos restaurantes para a eficiência energética, para a economia circular, para aqueles temas que hoje estão na agenda do dia, que parecem estar distantes da atividade turística, mas não estão. E esta sustentabilidade pressupunha também um alargamento da atividade turística, não nos sítios, no litoral em particular, mas por todo o território. Pressupõe uma sustentabilidade também social, a ideia de que o turismo deve e pode contribuir para aumentar não só os níveis de desenvolvimento, de construção de riqueza, mas de distribuição e, de alguma forma, de satisfação das comunidades e, naturalmente, a sustentabilidade dos nossos recursos. Tanto assim é que, se revisitássemos rapidamente aquilo que são os 4 highlights principais para este tempo da retoma do pós-Covid, nós temos naturalmente uma evolução na procura. Percebemos hoje que temos cidadãos mais conscientes, mais exigentes, mais críticos. Talvez por isso os Açores, o Alentejo, o centro de Portugal tenham estado nas primeiras linhas da procura turística nos meses que nos antecedem, sobretudo junho, julho e agosto. Era, aliás, peço desculpa por o interromper, essa era, aliás, uma das questões que estava previsto lhe perguntar, porque as pessoas, com este tempo de pandemia, tentaram fugir um pouco de regiões mais turísticas, como, por exemplo, o Algarve, e houve uma grande procura pela região centro. Tem números, tem dados específicos dessa procura? Claramente, se nós revisitarmos os dados acumulados do INE, nos meses de janeiro a agosto de 2020, Portugal está com uma perda na ordem dos 68%, o Algarve, Lisboa, em particular zonas, destinos muito massificados pela procura turística, estão com perdas acima desses valores e, por exemplo, o centro de Portugal está com perdas na ordem dos 48%, o Alentejo na ordem dos 28% a 29%, se não estou em erro, o que significa que regiões como as nossas almofadaram aquilo que eram as perdas expectáveis face aos destinos mais massificados. Esta ideia da percepção de segurança associada à saúde esteve claramente na procura dos mercados, muito em particular no mercado interno, ou porque não podiam viajar, e por isso ficámos quase que obrigados a fazer férias dentro do nosso país, ou porque verdadeiramente Portugal, e eu julgo que esta vai ser uma tendência, Sara, sobretudo para 2020, para 2021 e seguintes, é que muitos portugueses redescobriram experiências, destinos, produtos turísticos que em muitos casos nem sequer se lembravam ou sabiam que existiam em Portugal. Portugal que é, pelo 3º ano consecutivo, 18, 19, 20, o melhor destino turístico do mundo, tem características extraordinárias, não só para se posicionar e receber bem os portugueses, como recebeu muito bem os estrangeiros. E esta diferença, os meses de agosto em particular, há 3 regiões que crescem acima da média de 2019, portanto, mesmo com a pandemia, 2019 comparado com 2020, agosto, o centro de Portugal tem crescimento positivo no mercado nacional, o Alentejo e o Algarve, também o Algarve tem crescimentos positivos e há muitos bons resultados seguramente nos Açores e também no Porto e Norte de Portugal. Percebemos que os destinos mais urbanos, como é o caso das grandes cidades ou das capitais, como é o caso de Lisboa, ainda hoje estão a procurar recuperar, ao contrário destes destinos com as características dos nossos, e isto tem muito a ver com essas características daqueles que hoje nos procuram. Se somarmos a isso a percepção da segurança, que está muito associada ao distanciamento físico, não é apenas social, é o distanciamento físico, nós percebemos que os produtos como turismo ativo, turismo natureza, mesmo o turismo cultural e patrimonial, que têm uma dispersão territorial muito grande. No caso do destino Centro de Portugal, estamos a falar em praticamente 100 municípios onde se distribui o destino Centro de Portugal, enquanto que o Algarve estão concentrados em 16 municípios. Portanto, há uma diferença muito substantiva que aumenta e sustenta esta ideia da percepção do distanciamento físico. E obviamente que... Sim? Não, continua. Obviamente que há mais duas. O facto de termos hoje, com a inovação e com a digitalização, temos mais meios disponíveis para podermos aferir, não só de informação, mas até já com o Stay Covid, nós percebemos verdadeiramente quais são as zonas que apresentam mais ou menos risco. E, finalmente, o tema da sustentabilidade. E o tema da sustentabilidade não é apenas ambiental. Quando pensamos a sustentabilidade, nós pensamos a sustentabilidade no seu todo.
ela é económica, ela é social, ela é cultural e, naturalmente, que esta sustentabilidade que nós hoje procuramos fazer está em linha com os vários programas que estamos, no fundo, a aplicar, seja no domínio da restauração, o caso que falámos da Biosphere, seja no caso da hotelaria, do alojamento, seja no caso das próprias empresas de animação turística. Hoje estamos muito em linha quando traçamos e desenhamos os novos percursos pedestres. Temos hoje uma categoria que são os Sustainable Trails. Estes Sustainable Trails são percursos que hoje podem ser feitos em ambiente de natureza que têm critérios de seleção e critérios para a sua fruição diferentes daquilo que são normalmente as ciclovias, as ecovias, os circuitos pedestres. Têm um conjunto de premissas que levam à sua construção e que permitem, no cliente final, terem a consciência de que estão em ótimas condições, que são percursos singulares, que têm uma penetração da natureza, sobretudo paisagística, muito diferente daquela que muitas vezes não está associada a este critério, para esta categoria e a muitos programas que naturalmente nós procuramos, porque nós percebemos uma última nota. Este cliente, este consumidor do século XX, do século XXI, estes novos consumidores, os novos mochileiros, como nós dizemos, a nova geração X, a geração J, têm preocupações de percepção de destino que marcam não só a escolha do destino, a escolha da experiência, mas muito em particular que acabam por condicionar a sua viagem. A Booking tornou público muito recentemente 51% dos viajantes estão disponíveis para alterar o seu destino de férias já previamente marcado, se a oportunidade ou a alternativa puder estar ou ser num destino cujas boas práticas ambientais asseguram a melhoria dessa experiência. Portanto, o que significa que esta é uma tendência que vai também ela não só condicionar as percepções, mas vai criar novas regras no mercado. Pedro Machado, muito obrigada. Vamos agora passar para uma visão sobre os arquipélagos, até porque as ilhas também têm um papel fulcral no que toca à atração do turismo e por isso é que também os Açores estão aqui hoje representados. Temos connosco Marta Guerreiro, a secretária regional do setor. Marta, bem-vinda. Os Açores são fortes em termos de turismo, de produção agroalimentar. Qual é que é o próximo passo para um destino sustentável? Muito bem, muito boa tarde a todos, a quem nos acompanha a partir de casa, ao painel, bem como também à produção, a quem desde já agradeço o convite para poder estar aqui presente. Bem, há muito que os Açores têm feito um caminho e mostrado preocupações em termos de preservação da nossa identidade cultural e do nosso ímpar legado ambiental e paisagístico, que estão bem presentes no desenvolvimento da região. Este legado torna-se mais evidente quando, há cerca de 4 anos, em termos governamentais, se criou uma secretaria que junta 3 áreas que à partida podem parecer um pouco estranhas juntas: energia, ambiente e turismo, mas precisamente para formalizar esta preocupação que nós temos com a questão da sustentabilidade. Desde logo, partimos para o desafio de certificar a região no seu todo como um destino turístico sustentável, o que foi conseguido em dezembro passado, através da GSTC, num evento que decorreu na Ilha Terceira, mas este é um trabalho que de facto é apenas um ponto de partida, porque o trabalho é desafiante e leva-nos, de facto, a ambicionar mais e a evoluirmos nesta matéria, até porque sentimos que essa é a nossa responsabilidade. Como é que nós a fazemos? Como é que evoluímos? 2 ordens de grandeza aqui que são muito importantes. Em termos processuais, temos sempre que garantir a preparação dos planos de ações, a execução dos mesmos, mas sem nunca perder de vista a necessária interligação que temos que ter com todos os intervenientes, com toda a sociedade. E por isso está previsto e existem as nossas chamadas Green Teams em todas as ilhas, em todas as nossas 9 ilhas. Temos um comitê consultivo para a sustentabilidade, temos os grupos de acompanhamento para garantir que todos os planos de ação que nós definimos são devidamente implementados e que nós nos perseguimos devidamente neste caminho da sustentabilidade. Este posicionamento estratégico que os Açores vêm assumindo permite efetivamente sermos uma referência em termos de turismo certificado.
mas de facto temos que ser ambiciosos e vamos continuar a trabalhar para que, em conjunto, consigamos continuar a marcar terreno nesta matéria. Temos todas as condições para isso, somos reconhecidos por isso, temos tido imensos prémios nesta matéria, a certificação é apenas um deles, estamos presentes no top 100 de destinos sustentáveis, temos o Coast Platina através do Quality Coast e, portanto, é a nossa obrigação conseguirmos conciliar aquela que é a preservação do nosso legado e aqui temos, obviamente, os 3 pilares da sustentabilidade, o ambiental, o social, o cultural e o económico também, que pode e deve naturalmente ser conseguido prover isto. A nossa obrigação, e sentimos isso, é conseguir preservar aquilo que nós recebemos e conseguir fazer essa preservação ao mesmo tempo que conseguimos criar riqueza para as gerações que estão para vir. E por falar em riqueza, é inevitável não falarmos também da pandemia e dos efeitos que teve, sobretudo no verão e nesta altura mais turística, digamos assim. De que forma é que a Covid-19 veio afetar estas empresas e qual a vossa estratégia para tentar reerguê-las no curto prazo? Bem, neste novo contexto que todos vivemos, há várias questões que tomam primazia. Atualmente nós sabemos que as questões da segurança são importantíssimas para a tomada de decisão quando se elege um destino em termos de férias. Nessa matéria, nós elegemos precisamente essa questão como o nosso melhor cartaz e a nossa melhor promoção. Como é sabido, nós temos, em termos de controle de chegadas à região, um sistema que é bastante exigente, com a necessidade de realização de teste à chegada e um segundo teste ao 6º dia, precisamente para garantir a todos, não só quem vive na região, mas também a quem chega, a segurança das suas férias e a segurança de uma estadia na região e de umas férias sem preocupações relativamente a essa matéria. A nossa preocupação, obviamente, não é garantir que não existam casos, temos detectado vários à entrada, a nossa preocupação é garantir que, através da nossa capacidade de testar, identificar, atuar e tratar, sempre que for necessário, conseguimos controlar eventuais cadeias de transmissão, o que temos vindo a conseguir fazer e, portanto, temos um registro de casos bastante limitado, por forma a que todos os nossos visitantes e também quem vive nos Açores, porque sustentabilidade também é muita preocupação com a nossa população, todos se sintam confortáveis nesta interação que o turismo obriga, porque estamos a falar de uma área onde pessoas recebem pessoas e, portanto, a nossa preocupação é precisamente com essas duas vertentes. Nesse contexto, levámos a cabo também um programa específico para os Açores, do Clean and Safe, que tem naturalmente a vantagem de ter esta umbrella do Turismo Portugal e todo o aporte promocional que o Turismo Portugal trouxe, com as especificidades relativamente aos Açores, através de um trabalho específico com as áreas, as associações representativas das várias áreas, a hotelaria, da restauração, das rentacars, das empresas de animação, precisamente para garantir também que as nossas empresas estão dotadas da informação necessária para conseguirem oferecer, de facto, um serviço e receber os nossos visitantes da forma mais segura possível. Todos nós sabemos que hoje em dia esta questão da segurança está muitas vezes até posta em cima com primazia em termos de preço, mas o nosso posicionamento é exatamente esse, é conseguir oferecer a segurança para que quem viaja o faça com o máximo conforto nesta matéria. E acreditamos que mais do que nunca a população mundial tem elevado a propensão para a realização de férias, como há bocado era dito também pelo Pedro, em locais de reduzida densidade turística e com elevado contacto com a natureza, como é o nosso caso, onde se de facto respire ar puro e onde se consigam experimentar de facto estas paisagens deslumbrantes e nós estamos naturalmente, os Açores, bem posicionados para isso e não queremos obviamente deixar de enfocar esta matéria porque ela é de facto muito, muito relevante no que diz respeito à promoção. Marta Guerreiro, muito obrigada. E Sérgio, vimos aqui várias realidades geográficas diferentes, cada uma com as suas especificidades, mas há aqui este problema comum da pandemia e vimos desde já algumas medidas muito bem conseguidas. Sim, e o país tem sido, é a soma destes territórios e tem sido sempre um exemplo nas mais variadas áreas,
quando falamos de segurança, antes falávamos de segurança de criminalidade e Portugal estava em terceiro lugar no mundo dos países mais seguros, onde os 2 primeiros eram países circunscritos a ilhas. Nós temos o continente e as ilhas, onde neste momento também não há razão nenhuma para que não consigam dar uma resposta muito positiva naquilo que é a segurança agora para a saúde, no pós-pandemia, e acredito que estas instituições, que tivemos aqui 3 exemplos de outras, que compõem o país, têm conseguido fazer um trabalho muito bom de perceber que o país, este país como Portugal e destino turístico, é uma pérola é uma geografia pequena, com uma área pequena, mas cheia de riqueza e diferenciada. O próprio residente, o próprio português, tem desde serras, a praia, a neve, a campo, a costa, a interior, a ruralidade, tem quase todas as experiências disponíveis neste país que é Portugal. Por última nota, gostaria era de deixar também um bom sinal que se tem demonstrado das regiões, que é a capacidade de cooperação. Porque, mais uma vez, esta área do país não é extensa e que justifique o distanciamento da cooperação destas regiões. Está cada vez mais a ser aportado esta cooperação entre as áreas e acredito que a nossa saída da melhor forma desta pandemia vai ser cada região trabalhar da melhor forma a sua especificidade, mas olhando o país como um todo, e acho que é assim que o vamos fazer a partir do próximo ano. Um país pequeno, mas muito rico e, sobretudo, com a garantia de que há segurança mesmo nestes tempos atípicos de pandemia. Marta Guerreiro, Pedro Beato e Pedro Machado, muito obrigada pela vossa presença neste programa. Fica por aqui o Planet Years Home Gathering. Obrigada também a ti, Sérgio. Obrigado. Nós voltamos para um próximo episódio. Até lá.